texto que se encontra em Êxodo, capítulo 12, verso 43, e a leitura vai até o capítulo 13, verso 16. Leitura extensa, irmãos, e cansativa para alguns em algum momento, mas profundamente edificante, porque esse texto ele nos remete à obra redentora de Cristo. Quando nós cantamos agora há pouco a preciosa graça de Jesus, nós nos lembramos do autor deste hino, o John Newton, alguns dizem que é um puritano tardio, da Inglaterra, um reverendo anglicano. John Newton foi o mentor de William Wilberforce, que conduziu a abolição da escravatura no Império Britânico de então. E William Wilberforce, inspirado pela experiência pessoal do próprio John Newton, um ex-traficante de escravos, convertido ao Senhor, ele consegue, no parlamento britânico, aprovar leis de abolição da escravatura, que inclusive tiveram impacto aqui no nosso Brasil. Não num sentido revolucionário, mas num sentido de, pela conversão, termos a elevação do patamar ético da população até um determinado ponto que até os parlamentares daquele país se convenceram de que aquilo desagradava a Deus. Mas isso não é o único fato. Se nós temos, por um lado, o ex-traficante de escravos compondo esse hino, nós temos todo um estilo musical dos norte-americanos, os chamados Negro Spirituals. Há uma música deles que eu sempre ouvi desde criança. Meu pai tinha uma coleção de vários discos de Negro Spirituals, alguns dos quais, após a morte dele, ficaram comigo. E tem uma música deles chamada Deep River, Rio Profundo, que fala justamente da esperança deles de um dia celebrar a Páscoa como os judeus fizeram, como nós lemos aqui no final desse texto. No início do texto, nós vemos a primeira celebração da Páscoa, que é na saída do Egito. Como foi exposto num dos últimos sermões, a segunda celebração foi quando eles estavam para entrar na Terra Santa. E essa música, Deep River, ela fala: Rio Profundo, meu lar além do Jordão, Rio Profundo, eu quero ir para além do Jordão, eu quero estar no acampamento além do Jordão. Essa música, ela nasce esse tipo de música nasce da fusão entre os hinos cristãos europeus, ricos em doutrina bíblica, e as tradições musicais africanas, com seus ritmos e canto responsorial. Havia uma profícua pregação do evangelho entre os escravos norte-americanos. Tem um livro que os batistas usam muito, o Manual de Teologia do John Dagg, que no prefácio há uma alusão a isso, sobre a necessidade de se ensinar a Bíblia aos escravos. E isso não fica sem resultados, irmãos. Realmente surge ali uma parcela preciosa da Igreja de Deus, de cristãos que, mesmo debaixo de um jugo de escravidão, vivem uma vida piedosa. Mas eles começam a produzir esse estilo musical, desta forma, como eu disse, fazendo essa mistura da doutrina bíblica, das músicas doutrinárias, dos hinos doutrinários, com seus ritmos. E em Deep River, o que nós encontramos é uma referência aos movimentos do segundo grande avivamento da América. Esse segundo grande avivamento, ele se constituía de pessoas que iam para fora das cidades
e formavam acampamentos em que elas ficavam continuamente em revezamento, adorando a Deus e buscando a Deus, e orando e ouvindo e aprendendo da palavra de Deus. Essa música, ela alcança um significado muito profundo entre os negros americanos, porque eles utilizam essa expressão de um acampamento além do Jordão para referir-se especificamente a um caso peculiar deles. Havia um determinado estado, uma fronteira entre estados do norte e do sul, os do norte já com a escravatura abolida e os do sul com os negros escravizados. Então disse que essa referência é de que os negros escravizados ao sul, separados do norte pelo rio Ohio, eles enxergavam e ouviam os cânticos e os cultos com um conjunto de negros e brancos, negros libertos e brancos adorando em conjunto ao Senhor. E ali eles compuseram esse hino, tendo como referência aquela comunhão de negros e brancos adorando em conjunto ao Senhor, como uma expressão da promessa de Deus no seu reino, quando eles poderiam, sem nenhum tipo de barreiras, adorar a Deus. Então, nesse contexto, o Rio Profundo, ele simbolizava os desafios da escravidão, o pecado e o mundo, enquanto a terra prometida apontava para a liberdade terrena e para a salvação em Cristo. Essa música aplica os princípios do Êxodo: libertação, fé redentiva em Cristo e a confiança em Deus, a luta dos escravizados, convidando-nos a viver a redenção em Cristo, superando as águas profundas do pecado e da opressão com esperança na promessa divina. Então, meus irmãos, com esse gancho para uma realidade tão próxima à nossa, nós adentremos no estudo desse texto, no estudo não, na exposição desse texto que nós lemos agora. O texto lido é uma narrativa da libertação do povo de Deus da opressão de Faraó do Egito. Nos capítulos anteriores, essa ação libertadora atinge o clímax com a morte dos primogênitos do Egito. Nos capítulos seguintes, Israel caminha pelo deserto guiado por Deus, Faraó os persegue e o povo escapa pelo Mar Vermelho, sendo que o Egito é arruinado, submerso nas águas do mar. Como uma narrativa que é, o texto apresenta uma descrição do estabelecimento de duas festas judaicas. Esse texto, ele é uma narrativa, mas como narrativa, ele é uma narrativa basicamente descritiva. Ele descreve e pouco comenta sobre o que ele está descrevendo. Ele adquire quase como um caráter legal, como realmente o é, para estabelecer duas festas que seriam instituídas, que foram ali instituídas e que seriam fundamentais para a vida dos hebreus e para o povo de Deus. A Páscoa e a festa dos pães ázimos, como um memorial dessa libertação. Então, a Páscoa tinha o caráter de celebrar e trazer à memória a libertação do Egito. E a festa dos pães ázimos teria o caráter de testemunhar esta libertação. O autor demonstra uma solenidade e faz uma narrativa descritiva sem comentário algum, exceto no final, quando justifica o caráter testemunhal da festa. E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: o que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. É um texto que menciona alguns elementos que nós devemos abordar. Ele menciona festas, estrangeiros, naturais da terra e circuncisão. Como dito, as festas são a Páscoa e os pães ázimos,
os estrangeiros eram os não-hebreus, em contraste com os hebreus, os naturais da terra. A circuncisão era o rito de integração dos estrangeiros à nação de Deus, permitindo que eles participassem não apenas da primeira Páscoa, com o livramento de Faraó, mas também testemunhassem nas Páscoas seguintes e na festa dos pães ázimos. Esse caráter, meus irmãos, de admissão dos estrangeiros a Israel é a nós profundamente pertinente. Porque o que nós vimos, e hoje aqui o reverendo Joel, na escola dominical, explicou para nós ao falar de missões, o que nós vemos é uma promessa aos descendentes de Abraão no sentido de terra, no sentido de possessão terrestre. Mas acontece que aqueles estrangeiros admitidos na nação de Israel não tinham estipulados para si nenhum tipo de promessa quanto à terra que eles iriam possuir em Canaã. Então, Calvino fala muito apropriadamente que nem Moisés se refere apenas àquela multidão mista que seguiu os israelitas para fora do Egito, mas prescreve uma lei, respeitando todos os estranhos, que por muitas eras sucessivas deveriam vir para negócios na terra. Não há dúvida que ao celebrar a Páscoa, eles esperariam outra redenção, visto que o que já foi concedido aos filhos de Abraão não se estendeu a eles. Vejam bem, aqueles hebreus que estavam sendo retirados por Deus do Egito, eles tinham uma promessa. Eles tinham uma promessa de terra, de acordo com a tribo a que eles pertenciam. Os estrangeiros que estavam com eles não eram destinatários de nenhuma dessas promessas. Mas, mesmo assim, eles se submetem à circuncisão. E eles fazem isso por algum tipo de crença, algum tipo de esperança, que era justamente a esperança redentiva em Cristo. Eles viam como que enigmaticamente uma promessa futura de que o mesmo Deus que libertara Israel do Egito os libertaria também daquelas mazelas que eles conheciam como desagradáveis a Deus. Aquelas condições humanas que, independentemente de estabelecimento político, social, mas aquelas mazelas humanas próprias da condição de cada um deles, os fazia ansiar por uma redenção. Nenhuma porção da terra, em consequência, caiu com eles, nem a condição deles foi melhorada quanto a direitos temporais, mas era apenas para que se tornassem membros da igreja, do povo de Cristo por todas as eras. Essa analogia, isso nos leva a uma analogia entre a Páscoa e a Santa Ceia. No final, para o cristão, a Páscoa termina em Cristo, que se faz Páscoa por nós. E estabelece aí a Eucaristia, a Santa Ceia do Senhor, em que nós iremos, a cada Santa Ceia, relembrar o sacrifício de Cristo. E assim como para participar de Israel, eles tinham que se circuncidar, o que Calvino está querendo dizer é que para participar da mesa do Senhor, a pessoa deve estar batizada, deve receber o sinal externo da Igreja de Deus, da nação de Deus, que se faz pelo batismo. Esse é um ponto que nós abordamos quanto à festa da Páscoa. Mas o texto também fala dos primogênitos e de como os primogênitos eles são destinados ali ou à circuncisão, ou ao resgate, ou sendo animais ao resgate, ou à morte se não forem resgatados. O primogênito, exegeticamente, ele é aquele
A primogenitura, exegeticamente, ela nasce de uma função do primeiro filho que sai de uma madre. Exegeticamente, o significado de primogênito é fendedor do útero, aquele que abre o útero, recebendo por isso os privilégios e responsabilidades da primogenitura. Então, a primogenitura ela não era arbitrariamente atribuída por uma cultura ou uma tradição, mas havia a ideia de que o primogênito teria privilégios como uma decorrência ou uma paga por esse trabalho existencial que ele teve de ser o primeiro a vir à luz. Por isso é que se estabelece o direito à primogenitura na antiguidade. A circuncisão, marca dos primogênitos, era praticada no Egito apenas pelos sacerdotes, mas obrigatória em todo Israel. Quando nós vemos o Senhor no processo de libertação dos hebreus, após matar todos os primogênitos do Egito, primogênito do faraó, o primogênito dos principais sacerdotes, nós vemos Israel praticando a circuncisão por ordem de Deus. Os irmãos imaginem a consequência disso e como isso foi que os militares usam, um aproveitamento do êxito. Já estavam eles devastados com a morte de seus primogênitos e agora ficam sabendo que todo Israel está circuncidando aqueles que não eram circuncidados. Circuncisão que era exclusiva dos sacerdotes do Egito. E agora eles devem se relembrar das perseguições que eles fazem aos judeus, como os filhos de José eram netos de um sacerdote do Egito também. Mas, principalmente, esse texto nos remete àquela fala de Pedro. Ele já prevê uma nação de reis, profetas e sacerdotes, uma nação sacerdotal, que é a igreja. Todos os cristãos têm um sacerdócio de Cristo. E esse ato, em comparação com o mundo que é representado pelos egípcios, ele nos remete à característica da obra redentora de Cristo de fazer de cada cristão um sacerdote. A ordem de Deus para circuncidar os participantes da Páscoa desafiava a estrutura socio-religiosa do Egito e prefigurava a nação de sacerdotes mencionada por Pedro no Novo Testamento. Isso nós encontramos lá em 1 Pedro 2, verso 9. Para os estrangeiros que desejassem integrar-se à nação dos hebreus, era necessário circuncidar-se, o que certamente gerava tensão com os egípcios, sugerindo uma reivindicação de status sacerdotal. Um outro elemento referido aqui ao final era o jumento. O Equus asinus é o animal referido nesse texto. Ele era um animal precioso como ferramenta de trabalho e transporte. Era o meio de transporte preferido das mulheres. Nós vemos isso na própria Bíblia, em Josué 15, 18 e em 1 Samuel 25, 20. Mas ele simbolizava humildade e, em alguns casos, humilhação. Há um achado arqueológico, uma estela, que é uma pedra escrita, encontrada em Megido, no qual o faraó Tutmés III se vangloria de fazer os reis inimigos voltarem montados em jumentos após perderem as batalhas, como um sinal de humilhação. Indica
Uma humilhação indica humildade. Dos primogênitos dos animais, apenas o jumento devia ser resgatado, ou, na falta deste, morto, quebrando-lhe a nuca, e ele nunca poderia ser oferecido em sacrifício ao Senhor. O nosso Senhor, quando vai entrar em Jerusalém para os últimos atos de sua vida e da sua obra antes da crucificação, ele o faz em um jumento. Ele o faz, na verdade, um dos evangelhos diz em um jumento, o outro fala em uma jumenta acompanhada de um jumentinho recém-nascido. Não podemos falar, porque não temos mais detalhes, mas eu creio que, se tenha sido o jumentinho já resgatado ou não, o fato de Jesus entrar com ele, o que ele queria dizer é que aqueles elementos pascuais estavam perdendo com a sua crucificação o seu significado. Essa simbologia de humildade reaparece no Novo Testamento, quando nosso Senhor entra em Jerusalém sobre um jumentinho, indicando o fim da Páscoa veterotestamentária e a sua substituição pela ceia do Senhor ou pela Eucaristia. Mateus e Lucas, pelo seu caráter, Mateus, seu caráter hebreu, e Mateus, ele sempre faz questão de, nas suas narrativas, meio que de tentar afrontar os fariseus e os escribas. Ele teria, de algum modo, sinalizado que o jumentinho teria sido resgatado. Eu não sei, isso é só uma conjectura, meus irmãos. Lucas, pelo seu caráter científico, também. Mas o fato de nós encontrarmos essa ideia de um jumento recém-nascido, ainda vivo, sendo usado por Jesus, já demonstra que ele tinha como superado aquele uso da ordenança mosaica quando ele se encaminha para a cruz. Essas considerações finais que eu fiz aqui, desse aspecto do contexto histórico em que se dá a instituição da Páscoa, eu já trouxe aqui alguns elementos do contexto redentivo, que é aonde se localiza o evento da Páscoa na história da redenção. O texto da Páscoa, de instituição da Páscoa, aponta para o sacrifício de Cristo e para a sua igreja através dos séculos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. A paixão, morte e ressurreição de Cristo são vivenciadas no contexto da festa pascual. Tudo ali acontece no período de Páscoa, no tríduo pascual, cujo texto instituidor nós lemos. Então, meus irmãos, esse texto que nós lemos, ele fala do contexto em que ocorreu o sacrifício de Cristo. E é claro que, reivindicando nosso Senhor ser o Messias prometido, o Salvador de Israel, é claro que o significado dessa Páscoa aqui, cujos requisitos e cujas características nós lemos hoje, é claro que o significado há de ser determinado pelo que o nosso Senhor realizou. A igreja dos primeiros séculos utiliza a linguagem pascal para expressar a fé cristã. Nós vemos isso no Novo Testamento, nós vemos isso em Paulo e nós vemos isso no Evangelho de João. A morte, ressurreição e a chegada do reino de Cristo foram rapidamente compreendidos como a expressão do verdadeiro significado da Páscoa, em oposição à mera observância judaica. Nos evangelhos sinóticos, isso é bem registrado. Em Mateus, Marcos e Lucas,
é bem registrado que Jesus celebra a Páscoa antes de ser crucificado. Contextos pasquais são expressos, características são dadas, a intencionalidade de Jesus em celebrar a Páscoa é bem determinada, a reserva do cenáculo, a utilização de elementos pasquais na ceia que ele estabelece, da primeira Eucaristia, são bem destacados. João, para além desse registro histórico, refere-se a Jesus como o próprio Cordeiro Pascual. Alguns cristãos depois ainda seguem tentando praticar a Páscoa como os judeus. Nós vemos isso em alguns textos do século II, não na defesa da Páscoa, mas em cartas e em documentos cristãos repreendendo os cristãos que praticavam a Páscoa nos moldes judaicos. Irmãos, isso nos faz concluir que Cristo é a nossa Páscoa. O que nós lemos hoje aqui da instituição da Páscoa fala de Cristo. E fala de Cristo não só como instituição da Páscoa, mas, os irmãos vejam, Lucas, no capítulo 22, ele fala que naquela ocasião, a Páscoa ela estava a celebrar, ela se confundia com a festa dos pães ázimos. Porque, como nós lemos aqui no texto, nós vemos que seriam duas festas distintas. Uma festa de celebração da libertação e outra festa, a dos pães ázimos, para testemunho dessa libertação. Mas o que nós encontramos na história de Israel? Em vários momentos, nós vemos, por exemplo, em Esdras, no retorno do cativeiro, a celebração das duas festas juntas, em conjunto. E há outras referências que elas estariam em conjunto e há referências quando elas são celebradas separadamente. Lucas fala que, por ocasião da celebração da Páscoa, isto é, das festas dos pães ázimos, ele está dizendo que as duas festas foram realizadas conjuntamente. O que isso nos ensina, irmãos? Quem é salvo testemunha. Como foi ensinado hoje aqui por reverendo na escola dominical, nós chegamos para os outros e falamos: olha, aconteceu comigo, o que ele fez por mim, ele pode fazer por você. Essa é a sintetização de missões, como foi ensinado hoje aqui. O crente salvo, o crente liberto do poder do pecado, necessariamente ele testemunha. Cristo é a nossa Páscoa e nós testemunhamos disso. É claro que há um testemunho marcado, que é o testemunho do batismo, e é claro que há o testemunho da comunhão na mesa do Senhor. Mas há um testemunho que é espontâneo e automático de vida, que é você contar para os outros algo tão bom que aconteceu não só com você, mas com cada um de nós aqui. A Páscoa, como Eucaristia, é um memorial da libertação passada. Da libertação, irmãos, não só da libertação de cada um de nós do poder do pecado, mas da libertação de nós como povo de Deus, naquela época, ainda dos hebreus lá atrás, como igreja composta por hebreus, mas também igreja composta por estranhos, estrangeiros, a promessa de Abraão, a promessa material de possessão terrena, de privilégio temporal, mas que enxergaram uma redenção naquele sacrifício realizado, sacrifício que indicava o sacrifício do nosso Senhor. A Páscoa como Eucaristia, ela revela que Deus providencia a salvação
do seu povo e estabelece o testemunho dessa salvação por meio da aliança do batismo, sucessor da circuncisão. A Eucaristia, quer dizer, à mesa da Eucaristia, comparecem os batizados purificados pelo sacrifício do Cordeiro Pascual, até que ele venha. A Páscoa é um sinal da salvação não apenas dos hebreus, pela fé, que se circuncidam ao crer na promessa de Javé, mas também na salvação daqueles distintos dos hebreus. E ela se projetava em Cristo, ainda que enigmaticamente para aqueles que creram naquele sacrifício pascual e se circuncidaram, embora não tivessem promessa alguma de retorno. Em 1 Pedro 2, 21 e 22, o nosso Senhor é referido como o Cordeiro Pascual, fechando assim o entendimento, concluindo assim o entendimento de que aquela Páscoa ela se projeta para o sacrifício de Cristo. A universalidade do chamado, meus irmãos, significa que o chamado da redenção em Cristo é para todos, hebreus e gentios, mas ele é eficaz apenas para aqueles que creem no sacrifício do Cordeiro. Essa universalidade do chamado para a salvação, ela é representada no resgate dos primogênitos dos homens e no resgate do jumentinho, o mais humilde dos animais. Partindo para a conclusão, e aqui eu já não pretendo mais cansar os irmãos, há uma outra música, um outro Negro Spirituals, que ele se chama De Joelho Partamos Nosso Pão. Ele era um hino que os escravos cantavam quando tomavam a ceia do Senhor. Nós começamos com os cristãos querendo, com os negros cristãos querendo participar em comunhão com outros irmãos. E terminamos com todos os irmãos participando da mesa do Senhor. Ele também surge no contexto da escravidão afro-americana e reflete a fé dos escravizados que, como os hebreus libertos do Egito, encontravam em Deus esperança e redenção. A imagem de partir o pão e beber o vinho de joelhos remete diretamente à ceia do Senhor, o memorial da Páscoa cristã instituída por Cristo, o verdadeiro Cordeiro Pascual. Assim como a Páscoa judaica unia hebreus e estrangeiros circundados numa só fé, esta música ela celebra a universalidade da salvação, chamando todos, hebreus, gentios, humildes e oprimidos, a se unirem na mesa do Senhor. E ela nos faz ver que todos aqueles que são chamados por Cristo terminam, por fim, a pertencer, e salvos por ele, pertencer a um só povo distinto, a um só povo chamado a Igreja. Seja de judeus, seja de gentios, mas todos eles salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Eu trouxe duas aplicações, meus irmãos, que eu vou abordar sem me alongar mais no texto. O primeiro, tirado de um autor, ele fala que os textos da Páscoa têm sido de maior interesse para os judeus, ainda que ainda buscam cumpri-los, do que para os cristãos que os veem como uma prefiguração de Cristo. Os judeus ainda buscam a Páscoa, buscam entender melhor a Páscoa e praticá-la e aperfeiçoá-la. Existem simpósios rabínicos de quais ervas amargas devem ser usadas nos pães ázimos. Então há uma lista. Há uma lista de quais ervas amargas podem ser usadas. Eles experimentam qual erva é amarga ou não,
e a Páscoa não vai ser uma Páscoa conforme Moisés se a pessoa misturar uma erva não aprovada pelos rabinos ao seu pão. O uso do Êxodo também pelos teólogos da libertação levanta questões hermenêuticas importantes. E nós vivemos hoje um movimento que se extrai, que é uma repetição da teologia da libertação. O que nós aprendemos do texto, meus irmãos, e de testemunhos da igreja através do tempo, como daqueles irmãos em Cristo que foram escravos, é que eles não procuraram trazer benefícios temporais daquilo que eles aprenderam sobre a Páscoa. O que eles buscaram mesmo era uma redenção dos seus pecados e uma redenção do poder do mundo sobre ele, poder que incluía instituições como a escravatura. Eles liam a Páscoa não sob a ótica da libertação político e social, mas eles liam a Páscoa pela obra redentora de Cristo e pela promessa de Cristo prefigurada no Cordeiro Pascual. Nós vivemos tempos de confusão ideológica, em que as pessoas, para agradar o mundo, transmutam os contextos bíblicos e, para parecer simpáticas às causas do momento, elas abolem o significado e abolem a boa hermenêutica, inclusive a interpretação da libertação do Egito sob as óticas da obra redentora de Cristo. Qualquer uso cristão responsável do texto da Páscoa deve ser interpretado à luz de Cristo, onde o julgamento e a redenção de Deus são revelados definitivamente. Levar o Antigo Testamento a sério, tanto em seu mérito quanto à luz de Cristo, é uma tarefa exigente, mas essencial ao conhecimento da Bíblia. Essa experiência norte-americana registrada nessas canções, ela foi submetida recentemente a alguma leitura. Então, por exemplo, eles dizem que Deep River é uma canção em código sobre a libertação da escravatura. Era meramente um código usando ferramenta religiosa para expressar um movimento de libertação. Só que nós vemos que a vida piedosa que se seguiu aqueles escravos conversos a Cristo revela que não é assim. A formação de igreja, a comunhão deles depois com seus irmãos em Cristo brancos, o compartilhamento de lugares em comum, de vida em comum, embora vários setores ainda mantivessem a segregação. E até mesmo a mobilização de cristãos contra essa instituição revela que o que se via ali era um abundar de um fruto do Espírito na ética cristã, um fruto de amor, assim como nós vemos exemplificado na carta de Paulo a Filemão. Nesses tempos em que a gente é tentado a isso, nós devemos nos manter fixados na obra redentora de Cristo. Os gatilhos ideológicos, as argumentações ideológicas, a propaganda ideológica, ela está aí para tentar levar a cada um e a todos em erro, de acordo com o benefício do momento para o mundo ou para aqueles que pensam que controlam o mundo. A única maneira que nós temos de não nos desvirtuar da verdadeira lente que nós temos para enxergar o mundo é manter os olhos fixos na obra de Cristo. Uma segunda aplicação e última é que em momentos de tormento, opressão política, censura ou perseguição, devemos nos centrar em Cristo
e sua obra redentora. Não como uma libertação meramente política, econômica ou social, mas como uma libertação do pecado e circuncisão do coração de um só povo, como nós temos visto em Onésimo e Filemão. Na verdade, meus irmãos, um país pode cair sob um totalitarismo, seja de direita ou de esquerda. Mas as relações entre os cristãos genuínos, na vida de cada cristão genuíno, elas serão mais poderosas do que aquelas relações impostas por um regime totalitário qualquer, ou por uma sociedade anticristã qualquer, ou pagã. Devemos olhar para Cristo, testemunhando com o nosso coração circuncidado, como cristãos resgatados pelo Cordeiro Pascual, como homens e mulheres, agora já não mais saídos do Egito, mas homens e mulheres de uma nova aliança, a aliança em Cristo. Que nós possamos, meus irmãos, ter isto em nossa mente, guardados pelo nosso Senhor, que nós possamos ter isso como um absoluto em nossas vidas, uma maneira de nós sempre termos a nossa mente e a nossa afeição protegida de enganos e sempre esperançosa no retorno do nosso Senhor. Amém?